aqueles pensamentos externos. Vamos colocando tipo uma barreira naquela porta, para que tudo aquilo que fez a vida de vocês mais atribulada hoje, nos últimos dias, fique lá fora por uns momentos. Nós possamos, nesse pouco tempo que nós ficamos aqui, aproveitar cada segundo, deixar nosso corpo e mente relaxar, desligar das intempéries da vida, e vamos respirando. Deixar o ar entrar bem dentro do pulmão, respirar de forma consciente, aproveitar esse bem que a natureza nos dá, que é o oxigênio, que muitas vezes nós nem percebemos que aqui está, mas muitas pessoas sentem muita falta dele. Então vamos fazer hoje uma meditação de agradecimento. Agradecimento por nós. Tantos vêm aqui hoje buscar um momento de cura, de paz, e vêm pedir. Mas vamos agradecer por nós as nossas conquistas. Todos aqueles que aqui estão, de uma maneira ou outra, conseguiram se deslocar da sua casa até aqui. Então, obrigado. Obrigado por conseguir fazer o meu deslocamento. Mesmo que auxiliado por outros, algumas pessoas, mas consegui vir aqui. Obrigado por ter o alimento na minha mesa hoje. Obrigado por, mesmo que às vezes não entendamos, que seja a melhor família que nós possamos ter. Mas foi essa família que foi necessária na nossa vida para a nossa aprendizagem. Então, obrigado. Obrigado por nossa família. Obrigado pelos amigos que nós temos. Aqueles que nos auxiliam, aqueles até que nos prejudicam, mas que mesmo nos prejudicando, nos ensinam a fazer de uma forma diferente. Então, obrigado. Obrigado a todos aqueles que cruzam as nossas vidas e deixam um pouquinho de ensinamento para nós. Obrigado pelo meu corpo, que mesmo às vezes que me deixa doente, convalescido, é esse corpo que o plano espiritual permitiu que eu viesse ter. Toda e qualquer doença, todo e qualquer machucado, acidente, qualquer coisa que possa ter sofrido, eu estou aqui hoje. Consegui vir nessa casa com esse corpo. Então, obrigado. Obrigado ao plano espiritual por ter este corpo nesta vivência. E agora, nesse momento de calma e tranquilidade, convido quem puder, se abrace. Porque às vezes o que falta para nós é um abraço. Então se abrace. Sinta o seu corpo, sinta a sua energia. Porque é esse corpo, desde o início da vida, até o último dia, até o último segundo da sua vida, que nunca vai te abandonar. E através da aceitação deste corpo, desta vivência, que nós iremos para uma nova vida de uma forma melhor. Vamos respirando, sentindo, abrindo os olhos ao devagar. Todos bem? Bom, meu nome é Rogério Torrano, sou trabalhador da casa, é um privilégio estar com vocês novamente. Viu, ó, a gente fica muito tempo sem vir, já esquecendo até da oração, né? Essa empolgação que ele faz de falar. Até vou puxar a oração hoje, tanta vontade de falar. Entendeu?
obrigado, Senhor, a possibilidade de estar aqui juntos todos, nesta casa de luz, nesta casa de amor, mais uma vez, possamos trazer entendimento e aprendizado a todos aqueles que nos buscam, e que principalmente nós possamos aprender com cada um, pois o que é feito aqui é uma troca de experiência, de amor e de energia, principalmente a energia do Reiki, que une toda a energia universal com a energia da Terra, nos trazendo a cura necessária, conforme o nosso merecimento e nosso entendimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa partida. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. Assim seja. Bom, agora vamos lá de novo então, né? Meu nome é Rogério Torrano, sou trabalhador da casa. No ano passado não trabalhei nas palestras por motivos pessoais, mas já estava sentindo falta disso. É muito bom vir dividir com vocês um pouco daquilo que a gente trabalha, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente busca e trazer esse momento de conhecimento para vocês. Então a palestra de hoje é o lado sombra de todos nós. Quando a gente fala em lado sombra, a gente já pensa naquela questão mais negativa, né? Quando a gente lembra dos filmes, por exemplo, lá da Guerra nas Estrelas, o lado negro da força, né? Então, normalmente, dentro do nosso consciente ou inconsciente, a gente vai negando algumas atitudes nossas, vontades, sentimentos, opiniões, de coisas banais que a gente vê no dia a dia. Dentro de uma norma, daquilo que a sociedade nos coloca como normal, a gente acaba pensando que não, isso está errado eu pensar. Isso está errado eu querer isso. E a gente vai deixando de lado. Qualquer tipo de opinião, sentimento, vontade, a gente vai deixando de lado, vai, de uma certa forma, indo para o lado da luz, buscando o entendimento da luz, mas a gente deixa de olhar aquilo ali. E quando a gente vai deixando isso tudo de lado, porque é uma vontade nossa, às vezes, um sentimento, que a gente poderia ter dado um olhar e tratado aquilo. Poxa, se eu senti, se eu tive vontade, está em mim. Então eu tenho que dar uma olhada nisso e ver como eu posso tratar. Quando a gente não trata, isso vai meio que acumulando. A gente vai reprimindo, a gente vai tipo uma panela de pressão. Até que chega em alguns momentos que, ou por atitudes nossas, ou às vezes até pelo meio externo, nós acabamos que esse sentimento vem à tona. E é o que se chama daí o efeito sombra. Existe inclusive um livro, Efeito Sombra, ele trata isso de uma forma muito mais técnica, muito mais aprofundada, que para uma palestra aqui de 20 minutos a gente não poderia tratar. Mas quem puder e quiser saber um pouco mais sobre como é o efeito sombra, procure o livro de Deepak Chopra, Deb Forte e mais Marianne Wilson, uma coisa assim o sobrenome dela. Então ele trata muito mais aprofundado o efeito sombra, que é a volta dessa sombra que nós negamos, que nós deixamos para trás, que a gente não dá olhar, como que ele age na vida da gente. E às vezes esse sentimento não é nem nosso,
todos esses sentimentos que às vezes nós escondemos por nós, que é o efeito sombra individual, também existe o efeito sombra coletivo. O que é esse? É da família que nós vivemos, são ideias, pensamentos, formas que fomos criados, que não fomos nós que tivemos aquela ideia, não fomos nós que tivemos aquele sentimento, mas a família foi colocando em nós. No trabalho, dependendo do trabalho, a forma de convivência, a forma de trabalhar, a forma de tratar os funcionários, nós vamos trazendo também para nós aquela forma de pensar e vamos criando às vezes essa forma sombra e deixando de lado. Um time de futebol, ou a política, tudo isso vai trazendo esse sentimento e a gente vai escondendo e deixando ele de lado. E às vezes a gente pensa assim, não, mas eu não tenho esse lado sombra. Eu vou lá no Luz, eu recebo reiki, eu recebo tratamento, eu faço a minha oração. Eu não sou assim. Será? Quando a gente vê um assassino, a gente olha ele, poxa, essa pessoa matou outra. Ela tem um lado negro nela. Ela não é do bem. Eu não sou assim. Mas se a gente vê uma pessoa fazendo mal para nós ou para um de nós, aquela nossa vontade que a gente tem de acabar com aquela pessoa é um modo de também assassinar aquela pessoa da face da terra. Aquele sentimento a gente não executa. Que é aquilo que eu falei para vocês, o lado sombra é um sentimento. Então a gente não executa isso, mas dentro de nós está o sentimento. No momento de pressão, um filho, um irmão, se alguém faz algo contra ele, e se a gente não tem consciência desse nosso lado sombra, nós podemos inclusive revidar de uma forma mais enérgica e ser aquele assassino que a gente às vezes condena. Quando a gente vê um político roubando, a corrupção, eles fazem tudo isso, são ladrões, estão nos enganando, estão tirando o nosso dinheiro. Quem aqui, quando era pequeno, não roubou uma goiaba do vizinho? Quem aqui, às vezes, que gosta de planta, está passando na frente da casa de alguém e pega uma mudinha? Vocês pediram aquilo para alguém? Alguém deu aquilo para vocês? É um certo roubo, não é? Mas, eu falei, conhecendo e aceitando esse lado sombra, a gente começa a entender que inclusive esse lado sombra, e por isso que eu trago esses dois exemplos bem distintos, que conhecendo o lado sombra, a gente pode aprender com ele, inclusive. E a gente começa a sair daquela questão que é tudo errado. Nós somos criados desde pequenos de uma forma dualista, que é certo e errado. Ou é certo ou é errado. Mas não, existe um equilíbrio entre os dois. Porque às vezes, inclusive, nós temos que fazer algumas coisas que julgamos errado para podermos fazer a coisa certa. Inclusive, quando nós temos a noção, vamos mais adiante no entendimento, a gente vê que Deus faz aos nossos olhos coisas erradas até chegar à coisa certa. Quantas vezes a gente vê alguma notícia ou algo que acontece na TV que a gente não entende? Por que Deus permitiu que aquilo acontecesse? Por que aconteceu com aquela pessoa, com aquela criança, com aquele idoso, algo tão ruim? Dentro do plano de Deus, sempre tem algo para depois. Se todos nós seguimos os ensinamentos de Deus, a gente sabe que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Então, tudo o que acontece na face da terra, tudo tem a permissão de Deus. E todos aqueles que aqui estão, eu acredito, que acreditam na reencarnação, sabem que antes de vir para essa vida, todos os espíritos passam através de um processo, de um plano reencarnatório, aonde sabem exatamente o que vai fazer e o que vai passar por toda essa existência. Então, mesmo aquela pessoa que pode parecer que sofreu, o espírito que abrigava aquele corpo
sabia que exatamente era aquilo que precisava acontecer para o seu crescimento, para a sua evolução, para a sua expiação. Porque afinal, o que nós somos? Nós somos seres de luz que estamos aqui na Terra por uma experiência corpórea, para evoluir e evoluir através da expiação do seu espírito. A gente pensa muitas vezes que nós pensamos muitas vezes que nós temos um espírito, mas na realidade é o espírito que tem esse corpo nessa terra. Então, nessa vivência, esse espírito precisa dessas experimentações. E quando a gente vai para o livro dos Espíritos, nós vemos exatamente que nós precisamos passar por isso. Eu vou ler 3 passagens do livro dos Espíritos aqui, onde determina que essa parte da encarnação e de tudo aquilo que nós precisamos passar e olhar através desse lado sombra, se faz necessário. Então a pergunta 132 diz: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea, onde está a expiação deste momento. Ou seja, uns vêm com a missão de ajudar outros. E a gente conhece essas pessoas. As pessoas que parecem que estão ali sempre para ajudar, sempre prontas a fazer tudo. E outros vêm através da expiação, que é da experimentação, que precisam passar por aquilo na vida deles para crescer, para evoluir como espírito. Por isso que a gente que está mais envolvido aqui na parte humana, da carne, que nós estamos encarnados, que sentimentos aqui da terra, a gente não entende todos esses sentimentos. A gente não entende a necessidade de passar por essas provações. Mas o espírito que ali está entende. E sabe exatamente por que tem que passar. E aí, muitas vezes, existe esse lado sombra, onde o espírito, inclusive, tem que passar por essas provações para seguir a sua evolução. A pergunta 133 do Livro dos Espíritos diz: e os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm a necessidade da encarnação? Todos são criados simples e ignorantes, e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos, e por conseguinte, sem mérito. Então essas provações que a gente passa, essas necessidades, essas vicissitudes, que nos levam até o lado sombra, como espírito a gente precisa passar para evoluir. E aí a gente se pergunta, mas para que então, né? E o próprio livro também diz isso. A 133, letra A. Mas então, do que serve os espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Resposta: chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. E aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que originam esses defeitos. Ou seja, mesmo aquele espírito que já passou, já teve essa evolução, quando ele retorna à Terra, ele pode sim passar por tudo isso. Vai passar menos, mas vai passar. Então, aquilo como eu falei para vocês na parte da meditação, que a gente esteja pronto cada vez mais desta vida, que a gente possa aproveitar cada vez mais o dia a dia, nos conhecer, e através do autoconhecimento nos melhorar, que a gente vai conseguir ir para uma outra vida de uma melhor forma. E essa questão da sombra, que a gente possa entender, e entender que ela faz parte de nós, nos leva a entender que a parte que a gente precisa fazer é olhar com amorosidade, olhar com respeito, olhar com amor esse nosso lado da nossa personalidade. Não excluir ela, não deixar ela de lado. Entender que é normal nós termos pensamentos negativos,
que é normal a gente às vezes fugir da regra, que é normal a gente ter desejos de maldade, alguma coisa ou outra, de forma inconsciente. E quando a gente olha isso com amorosidade, a gente começa a fazer aquilo que chamamos de autoconhecimento. Como dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. A gente só consegue mudar e sair de uma frequência quando a gente se conhece. A gente só consegue voltar de qualquer viagem, de qualquer caminho, quando a gente sabe o caminho de ida e o caminho de volta. Então a gente só consegue melhorar o nosso interior se nós nos conhecermos dos nossos limites, das nossas imperfeições e das nossas qualidades. Então quando a gente pensa que a gente pode sair disso, a gente se pergunta, mas tem como então eu olhar de uma nova forma esse lado sombra e fazer com que ele não haja mais em mim? Olha, não existe uma receita de bolo, mas dentro dos estudos a gente consegue entender que tem sim atitudes que a gente pode tomar que vai nos auxiliar a entrar cada vez menos no lado sombra, equilibrar com o nosso lado luz e ter uma vida mais tranquila, mas dentro daquilo que a gente precisa para evoluir e espiar nessa vivência. Então, como que a gente faz isso? Primeiro de tudo, reconhecendo que existe a sombra, reconhecendo que existe o nosso lado sombra, reconhecendo os nossos sentimentos, as nossas vontades, as nossas decisões, entendendo que nós somos assim. Nós viemos para este mundo para passar por essas provações. Que nós temos todo um plano espiritual positivo que nos auxilia, mas nós temos que olhar esse nosso lado negativo para conseguir evoluir e equilibrar. Segundo passo, parar de projetar nas outras pessoas sentimentos, opiniões, julgamentos, porque aquilo que nós vemos e julgamos nos outros está em nós. Se eu vejo que uma pessoa é mesquinha, mentirosa, ela faz algo de errado, eu também tenho aquele sentimento lá de mim. Eu escondi lá no lado sombra. Eu deixei ele à parte. Eu não tratei. Eu não busquei ver por que eu sou assim e como eu faço para melhorar. Então tudo aquilo que eu projeto, que eu coloco no outro, eu tenho que entender que está em mim. Eu tenho que aprender a reconhecer os meus sentimentos. Como eu falei para vocês ali, quando a gente comparou a questão da corrupção de roubo com o roubo de uma goiaba. Então, eu tenho que reconhecer esses sentimentos, eu tenho que saber dar o peso e o valor de cada um. Então, claro que um roubo de uma goiaba, quando eu era criança, não se compara a um roubo de um político e algo muito maior. Mas a base, a essência é a mesma. Então, se eu tenho essa essência, eu tenho que tratar. Assim como quando eu falei da parte do assassino. Eu tenho que estar de forma equilibrada, entendendo que cada pessoa nessa vivência tem a sua história, tem o seu destino. Então eu não posso julgar aquele ser, aquele assassino, porque aquilo como nós falamos que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, aquele assassino ele também é um ser de Deus, ele também é um filho de Deus. Por algum motivo, por alguma questão, ele precisou vir naquela vida como assassino. As pessoas que estavam envolvidas com ele precisavam passar pelas provações. Então se eu paro de julgar esta pessoa, eu me alinho com o meu lado sombra e começo a dar a luz para ele. E a questão mais importante é se empenhar, depois de conhecermos e entendermos que existe o lado sombra, de não entrar mais nesse sentimento. Não entrar mais nessa provação. Dar luz para ela, dar entendimento para ela. Não esconder mais. Se eu tenho aquele sentimento, eu preciso tratar. Se eu não consigo tratar comigo, então eu busco a espiritualidade, eu busco profissionais que vão conseguir fazer eu entender que eu também faço parte, que aquela sombra faz parte do meu ser. Eu não tenho como eu arrancar de dentro de mim essa parte negativa. Eu tenho que me alinhar com o ensinamento, com essa minha parte negativa. Já diz a frase, orai e vigiai. Então eu tenho que orar e vigiar sempre meus pensamentos. Quando eu sentir que eu estou indo para o lado sombra, eu tenho atitudes e decisões do meu lado luz que vão anular. Então nessa parte, que é a permissão de ser assim e ser como eu estou, eu cito o apóstolo Paulo, na carta 1, onde ele diz: posso tudo, mas nem tudo me convém. Onde seja, eu posso sentir esses sentimentos,
não convém eu trazer eles para fora dentro de uma sociedade. Mas eu posso sentir e posso trabalhar ele, para que não venha a agir de forma negativa na nossa vida. Então, trazendo essas palavras para vocês hoje, como eu falei, é uma parte de algo muito maior, muito mais técnico. É na intenção de trazer para vocês se permitirem ser quem vocês são. Se eu tenho um lado meu que não é tão bom, então eu vou tratar com amorosidade, com carinho. Vou procurar trazer ele mais para o lado bom, mais para o lado luz. E eu encerro então essa palestra de hoje com a frase da escritora Brené Brown, que é uma escritora norte-americana, que diz: somente quando temos coragem suficiente para explorar nossa escuridão, descobrimos o poder infinito na nossa própria luz. Fiquem bem, bom trabalho, uma boa noite a todos.